Olá, está no ar mais um STJ Notícias com os destaques aqui do Tribunal da Cidadania. Aqui você curte, comenta decisões e compartilha a sua opinião. O STJ Notícias começa agora, ao vivo, conectado a você. Você se lembra da morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, que foi atingido por um rojão durante uma manifestação no Rio de Janeiro? O caso esteve no STJ nessa semana. Vamos conversar com a repórter Judite Aragão, que ela tem mais detalhes. Judite, o que os advogados desses jovens pediram aqui no STJ? Olá, Daniel. Os advogados entraram com pedido de habeas corpus para que os jovens ficassem em liberdade até o julgamento. Foi alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. O pedido foi negado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a defesa apelou ao STJ. Veja. Fábio Raposo Barbosa, de 23 anos, e Caio Silva de Souza, de 22, estão presos preventivamente desde 20 de fevereiro. Eles são acusados pelo Ministério Público de homicídio triplamente qualificado e crime de explosão. Essas imagens feitas durante o protesto mostram os dois rapazes com um rojão que atinge o cinegrafista. Santiago Andrade teve ferimentos na cabeça e faleceu no hospital 4 dias depois. A defesa dos jovens recorreu ao STJ depois que o pedido para que eles aguardassem o julgamento em liberdade foi negado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para os advogados, havia constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. No entanto, os argumentos não foram aceitos. O ministro Jorge Mussi negou o habeas corpus aos acusados por não encontrar ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça que justificasse a concessão da liminar. E acrescentou que analisar as questões levantadas pela defesa no pedido resultaria em supressão de instância, uma vez que o mérito do habeas corpus anterior ainda será julgado. Esse assunto, sem dúvida nenhuma, gera muita discussão e foi realmente um dos mais comentados, mais curtidos aqui no nosso Facebook. Vamos dar uma olhada. Olha só, aqui do concurso público a gente está em outro, a gente tem que ver o do... Esse aqui a gente está com o Facebook ao contrário. Vamos pular essa parte aqui agora, daqui a pouco eu mostro o Facebook relacionado ao Santiago Andrade. Vamos seguir aqui para a gente ver a próxima decisão. Teve uma outra decisão que traz o tema concurso público e a comprovação de títulos. Um candidato foi aprovado para o cargo de professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, mas a comissão do concurso não aceitou a cópia da capa da dissertação de mestrado como comprovação desse título. O candidato entrou com um recurso e apresentou uma certidão da universidade que comprovava o mestrado, mas foi negado novamente. Aqui no STJ, o ministro Humberto Martins manteve a decisão do TRF da 5ª Região, que determinou que a comissão do concurso aceitasse a certidão da universidade. O ministro lembrou que a jurisprudência do STJ vem se firmando no sentido de considerar válida a certidão de conclusão do curso ou do diploma para comprovação do título. Além disso, o candidato pode ter a pontuação correspondente a esse título se não tiver os documentos, desde que demonstre ter concluído o curso dentro do período previsto no edital. Agora sim, vamos ver a repercussão desse caso no Facebook, porque aí sim, concurso público, como a gente já sabe, gera muita discussão, a gente fala muito aqui no Facebook. Vamos lá, olha lá. Comprovação de títulos em concurso público não pode ser frustrada por entraves burocráticos. Vamos ver quantas curtidas. 166 pessoas curtiram essa publicação, foram mais de 123 compartilhamentos. E olha, a Tayana Ribeiro disse, no caso, é meu comprovante de tempo de serviço. De todo modo, muito boa informação. Ó, cabe aí para a Tayana Ribeiro, mas ela tem outro documento que talvez não seja, vale aí nessa questão. A Mariana Queiroz disse, importante para o futuro, e citou o Jonathan aqui, ó, que provavelmente também se encaixa nesse caso. E olha, tem mais concurso público agora, viu? No nosso Twitter, a segunda turma reconheceu a validade do exame psicológico em um concurso para a Polícia Militar. Nesse caso, o exame foi considerado legal porque é previsto em lei para os cargos disponibilizados, traz critérios objetivos para avaliação e dá a possibilidade de recurso para o candidato. Confira mais detalhes em nosso site. E olha, que tal aprender mais um termo jurídico em latim, hein? Você já deve ter ouvido o termo honoris causa. Sabe o que significa? Honoris causa é uma expressão que se refere à honra. Por causa da honra, geralmente é utilizada na concessão de títulos
de doutorado para pessoas que fazem por merecer esse título por causa da honra e não por conhecimentos que justificassem a concessão do título. Olha, e na próxima semana o STJ 25 anos traz um tema curioso. Dá para misturar direito e poesia, Ana Carla? Olá, Daniel. No mês de março, comemoramos o Dia Nacional e o Dia Mundial da Poesia. E o STJ 25 anos vai falar sobre essa linguagem que faz com que muitos se apaixonem pela escrita que estimula os sentidos. O propósito da data dedicada às palavras dos poetas é promover leitura, escrita, publicação e ensino. O assunto tem tudo a ver com o Superior Tribunal de Justiça. Você vai saber por quê nessa semana no STJ 25 anos. Não perca. Daniel? Obrigado, Ana. E olha, na semana passada, você se lembra, nós falamos aqui do caso de uma consumidora que diz ter encontrado lagartixa no refrigerante. O caso de hoje é outro. Dessa vez, uma mulher ingeriu metal junto com um achocolatado. O caso também veio parar aqui no STJ. A consumidora pediu indenização no valor de 100 salários mínimos. A Nestlé alegou que recebeu a amostra para fazer o exame fora da embalagem original e que dentro do pote de chocolate em pó havia um brinco. A empresa garantiu que no processo de produção seria impossível haver contaminação desse tipo. Por meio dos laudos médicos, a primeira instância reconheceu a responsabilidade objetiva da Nestlé e a condenou a pagar R$ 3.000 de indenização. Os dois lados recorreram ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A autora da ação pediu um valor maior. A Nestlé se defendeu. A Justiça Carioca negou os dois recursos, afirmou que o dano sofrido ao ingerir o objeto estranho deve ser reparado pela Nestlé. A empresa só não seria responsabilizada se ficasse provado, por exemplo, que a culpa foi apenas de quem levou o produto para casa. Quanto ao valor da indenização, os desembargadores consideraram razoável, mas a mulher achou pouco e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o pedido não foi aceito pelo STJ. O ministro João Otávio de Noronha ressaltou que o tribunal só interfere em solicitações assim quando a indenização é muito alta ou pequena demais. Para ele, neste caso, o valor estipulado pelas instâncias inferiores é proporcional ao dano causado. Bom, e o Banco do Brasil também deve indenizar, olha só, em R$ 130 mil uma vítima de sequestro, conforme decisão da terceira turma. Vamos ver aqui a repercussão, olha só, a gente tem aqui, Banco do Brasil pagará 130 mil de indenização à vítima de sequestro. 120 pessoas curtiram essa publicação e foram 108 compartilhamentos. Mas, afinal, por que será que o Banco do Brasil vai ter que pagar esses 130 mil reais? Larissa Trevisan. A vítima pediu indenização por danos morais e materiais. Alegou negligência por parte dos funcionários do banco, que liberaram um valor alto sem prévia autorização. Já a instituição financeira argumentou que não cabe aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque não houve relação de consumo e que a prestação de serviço não foi defeituosa. Além disso, acrescentou que não poderia ser responsabilizada por culpa de terceiros. Em primeira instância, a Justiça considerou que, de fato, não houve relação de consumo e julgou o pedido improcedente. Mas o Tribunal de Justiça do Maranhão reformou a sentença, reconheceu a relação de consumo e a negligência por parte do prestador de serviço e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 130 mil por danos morais e materiais. Em recurso ao Superior Tribunal de Justiça, baseando-se no Código Civil, o banco sustentou não ter obrigação de pagar pelos prejuízos morais e materiais que a mulher sofreu e ainda pediu a redução do valor da indenização. Mas o ministro relator, Paulo de Tarso Sanseverino, disse que o fato da vítima do sequestro não ser correntista da instituição não afasta a condição de consumidor. O ministro lembrou ainda que a segunda sessão do STJ entende que os bancos respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Bom, e amanhã é o Dia Mundial da Água, um recurso essencial que requer a atenção e o cuidado de todos. Você sabia que do total de água doce presente em todo o mundo, quase 70% se encontram em geleiras, cerca de 30% estão no solo e apenas 0,4% disponível para consumo na superfície da terra. Confira o que a STJ faz para ajudar a preservar esse bem tão precioso. O Brasil
Brasil é privilegiado em disponibilidade de água potável. Temos 12% da água doce superficial do mundo. O problema começa quando desperdiçamos esse recurso tão valioso e deixamos que a poluição contamine esse verdadeiro tesouro. Por isso, cada vez mais, a conscientização sobre o consumo sustentável da água tem ganhado espaço em instituições públicas e privadas. É assim, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, onde são promovidas campanhas frequentes sobre o tema. Nós procuramos despertar o servidor para que ele consuma água de forma consciente, por exemplo, com relação ao uso da garrafinha, né, o consumo da garrafinha, beber água do garrafão. Nós estamos substituindo as torneiras dos banheiros coletivos e individuais também, a torneira de tipo abre e fecha por aeradores, né, que eles têm borbulhinhas na água, eles fazem parecer que tem mais água, quando na verdade você está consumindo menos. Então, assim, são atitudes pequenas, mas que acabam tendo um grande impacto. Afinal de contas, economizar água é uma tarefa simples. Mas para que funcione, precisamos fazer a nossa parte. Quando a pessoa chega no banheiro, né, e ela vê o vaso vazando, né, às vezes o vaso está com a descarga disparada, isso acontece muito aqui no tribunal, né? Você deixa passar. É importante entrar em contato com a manutenção, avisar que aquilo está acontecendo, para que a gente possa, né, poupar esse recurso, consertar o vazamento e seguir em frente. Lavar a calçada com a água também não é uma boa, né? Você desperdiça um recurso natural tão caro com uma atividade que não é nobre. Você pode varrer a calçada e realmente usar água quando for absolutamente necessário. Banhos demorados também consomem muita água, principalmente se for em chuveiro elétrico, aí a conta vai dar mais cara ainda. Então, são pequenas coisinhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que tem um impacto bastante significativo. Agora preste atenção nessa dica. Você conhece a pesquisa pronta de termos jurídicos de acórdãos famosos em nosso site? Essa é uma ferramenta de busca que ajuda e muito a conhecer a jurisprudência e os acórdãos aqui do STJ. Confira. Todos os meses, a página é atualizada com novos temas de grande interesse jurídico. É possível encontrar acórdãos e jurisprudências de destaque, de acordo com o tema procurado. Para acessar a pesquisa pronta, basta clicar na coluna Espaço do Advogado, depois em Pesquisa Pronta. Vamos ver na prática? Por exemplo, ao clicar em Direito Penal, aparecem links para decisões que tratam de aplicação da lei penal, penas. Ao avançar, crimes contra a vida, contra o patrimônio, execução penal e outros assuntos. Também é possível consultar casos famosos que chegaram ao STJ. Chacina de Unai, acidente da Gol, Raposa Serra do Sol são alguns dos mais conhecidos. Ao clicar, você confere a decisão na íntegra. Viu como é fácil? Agora é só navegar. Aproveite! E olha, você já teve problemas na sua conta corrente do banco? Sumiu dinheiro ou debitaram um encargo sem você nem saber? Então preste atenção. Nós postamos no Twitter a decisão da primeira sessão que entendeu que a correção de dados no sistema de informações de crédito do Banco Central cabe aos bancos e às financeiras. Apesar de ser mantido pelo Banco Central, esse sistema é alimentado com informações das instituições bancárias. Por isso, elas mesmas devem corrigir os seus erros. Se você teve problemas, procure o seu banco. E por falar em Twitter, você sabia que a rede social completa 8 anos hoje? E para comemorar essa data foi lançada uma ferramenta que permite ver qual foi a primeira mensagem postada no microblog. E a gente, claro, foi relembrar o nosso primeiro tweet, olha só. Para ver qual foi o seu primeiro tweet, acesse o site https://discover.twitter.com/firsttweet. Depois, digite o nome de usuário e clique na lupa para procurar. Olha só, o nosso primeiro tweet foi sobre uma liminar que foi negada a um torcedor denunciado por agressão a um policial militar no campo do Curitiba. E olha que faz tempo, viu? Foi no dia 29 de janeiro de 2010. E aí, curtiu essa nova ferramenta?
Entre lá para saber qual foi o seu primeiro tweet e compartilha com a gente. Bom, agora vamos lá ao estúdio do STJ Cidadão saber qual é o assunto do próximo programa. Olá, Yuri. Olá, Daniel. O programa desta semana vai falar sobre as redes sociais. Vamos mostrar o que está levando tanta gente a postar tantas fotos. São lugares badalados, uma festa com os amigos, a última viagem, um almoço, a malhação, cutucar os colegas. Por que tanta exposição? A autopromoção virtual parece uma febre. Você vai saber também como essa exposição pode levar ao perigo, à invasão da privacidade. E vai ver como um hacker pode invadir e monitorar a vida de uma pessoa. As decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. E ainda, o uso das redes sociais para divulgar trabalhos, fazer novos amigos, trocar informações. Até lá, é com você, Daniel. Aí, rede social, a gente está por dentro, né? E olha, o Yuri também recebeu na nossa sala de visitas convidados especiais, viu? Vamos ver aí como é que foi a nossa sala de visitas. Olá, este é mais um Sala de Visitas, um espaço para conhecer quem veio visitar o Superior Tribunal de Justiça. E desta vez, quem veio aqui ao Tribunal da Cidadania foi um grupo de professores de direito do Japão, a convite do ministro Sidney Bennett. Ministro, muito obrigado pela presença aqui com o grupo. Olá, como vai? Pois é, muito obrigado, bom dia a todos. Nós temos uma satisfação de receber no nosso programa Sala de Visitas uma delegação de eminentes professores do Japão, da Universidade Keio, que vêm trazidos ao Superior Tribunal de Justiça pelo professor Masato Ninomiya, da Universidade de São Paulo. E também nos faz acompanhar os eminentes professores, o senhor Takahiro Nakamae, que é ministro da Embaixada do Japão no Brasil. Temos muita satisfação de receber ilustres visitantes como esses de uma faculdade das mais importantes do mundo aqui no nosso tribunal. Eu gostaria de perguntar ao doutor Masato o motivo da vinda dos professores aqui ao Brasil. Muito obrigado. Os professores vieram para um simpósio de Direito Comparado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo tem um convênio com a Faculdade de Direito da Universidade de Keio que data de 35 anos. Então, nesses últimos 35 anos tem havido um profícuo intercâmbio entre as duas faculdades, idas e vindas de professores, professores japoneses que lecionaram na Faculdade de Direito da USP. Eu, pessoalmente, lecionei durante 5 anos na Faculdade de Direito da Universidade de Keio. E temos havido assim, congressos e simpósios onde professores vão e vêm. E o motivo pelo qual eles quiseram visitar o STJ foi pelo longo relacionamento, né, de 47 anos que eu tenho com o ministro Sidney Bennett, desde os bancos da Faculdade de Direito da USP. Então, como eles demonstraram interesse em conhecer um tribunal superior, então solicitei ao ministro Sidney Bennett para que pudesse, né, recebê-los no dia de hoje. Perfeito. E como é o estudo jurídico nas faculdades do Japão, o modo de admissão dos alunos, a avaliação desses próprios alunos durante o curso e o tempo de duração do curso? ですから法学教育について先生の方から一言お願いいたします。日本では法学部は高等学校終わってから4年間の教育を受けます。で10年前まではこの4年間で司法試験を受けて弁護士とか裁判官、検察官になれたんですが、10年前からは日本でもロースクールの制度を新しく導入して、その4年間の法学教育、学部教育の後、2年間のロースクールの教育を経て、国の行う司法試験を受ける形になります。No Japão são mais ou menos os mesmos anos até chegar ao colegial, né? Depois que termina o colegial, então, os interessados prestam o exame vestibular para entrar nas faculdades. O curso jurídico no Japão são de 4 anos e de uns 10 anos para cá, criou-se um novo sistema chamado Law School, né? Esse Law School é uma espécie de curso preparatório para o ingresso no Instituto de Treinamento Jurídico, que é um curso mantido pela Corte Suprema.
Então, são 4 anos de curso jurídico, mais 2 anos de preparatório, são 6 anos, né? E aí, quem entra no Instituto de Treinamento Jurídico tem mais 1 ano e meio de curso de formação jurídica, né? De onde saem os advogados, magistrados e promotores. で日本では前はその司法試験っていうのは一番難しい試験とされていて3万人受けて、1,000人とか1,500人しか受からない。今は法科大学院を卒業して毎年2,000人ぐらい合格するんですが、それでも例えば去年の試験で一番多い合格者は私たち慶応大学の201人。これが最高の数字です。Até 10 anos atrás, quando as pessoas podiam prestar exames diretos para o Instituto de Treinamento Jurídico, o índice de aprovação, quer dizer, prestavam uns 30 mil candidatos e eram aprovados uns 1.500, mais ou menos, né? Agora, com a criação desse Law School, então são cerca de 60 Law Schools que tem em todo o Japão, e o índice de aprovação é de cerca de 2.000 candidatos por ano, né? Sendo que no ano passado o maior índice de aprovação foi da Universidade Keio, né, que conseguiu aprovar 201 candidatos. それで日本では司法試験は国が行う一つの試験で、その中から弁護士、裁判官、検察官になれるんですけれども、1年とか1年半の研修の間でいい成績を取らないと裁判官や検察官にはなれないという形になっています。Então, como disse anteriormente, todos têm que cursar o Instituto de Treinamento Jurídico, que é uma instituição mantida pela Suprema Corte do Japão, né? E então ingressam anualmente cerca de 2.000 candidatos, né? Mas durante 1 ano e meio de curso, a Suprema Corte então vai avaliar se um ou outro aluno, né, de acordo com a aptidão acadêmica de cada um, quem poderia ser magistrado, quem poderia ser membro do Ministério Público, né? E, obviamente, existem os mais brilhantes que, desde logo, querem ser advogados, mas, enfim. Então, os três tipos de profissão jurídica, então, saem dessa ninhada, né, de 2.000 alunos que cursam o Instituto de Treinamento Jurídico. Perfeito. E como funciona a estrutura jurídica japonesa? A gente tem desde a primeira instância até a Corte Superior, os ministros, a nomeação, como funciona isso? No Japão não existe essa diferença entre tribunais estaduais e federais, né? É um único sistema só. Então são 3 instâncias, né? Primeira, segunda, terceira instância. São 50 tribunais de primeira instância, uma em cada província praticamente. São 8 tribunais de justiça, né? Cada tribunal engloba algumas províncias. E uma Suprema Corte. Agora, fora isso, tem alguns tribunais de pequenas causas, né? E tem também o Tribunal de Família, que cuida dos assuntos familiares e também da infância e da adolescência. Não existem tribunais especiais como no Brasil, o Tribunal Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, isso não existe no Japão. Então, todos esses casos são tratados pelos mesmos tribunais que acabo de dizer. Bom, então, につきましては裁判官は内閣が任命しまして、最高裁の長官については天皇が任命するということになっております。 Quanto à nomeação dos juízes, né? Então, enquanto fazem aquele curso lá no Instituto de Treinamento Jurídico, então eles são avaliados, né? E não é porque eles querem que eles possam ser magistrados, são escolhidos pela própria Suprema Corte. E a nomeação é feita pelo primeiro-ministro do Japão. Com a exceção do presidente da Suprema Corte, né, porque o presidente da Suprema Corte é nomeado pelo próprio imperador do Japão. Quanto ao número dos ministros da Suprema Corte, são 15 pessoas. Alguns provêm da própria magistratura, outros do Ministério Público, outros da advocacia.
Agora, excepcionalmente, existe nomeação dentre os funcionários públicos, como, por exemplo, especialista em direito internacional, que vem, por exemplo, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, né? E também uma outra vaga do mundo acadêmico, professores universitários que são nomeados. Quer dizer, não existe uma divisão assim clara e exata, mas esses são mais ou menos as pessoas que são nomeados para ser ministro da Suprema Corte. Perfeito. E como se organizam os advogados? Existe uma espécie de ordem dos advogados, como temos aqui, e como eles podem exercer a advocacia na Suprema Corte? そうですね。弁護士につきましては、先ほど池田先生からお話がありましたように、 cerca de 2.000 advogados, novos advogados que saem do Instituto por ano. Atualmente são 30 mil advogados para 120 milhões de pessoas, né? E não há uma restrição para que o advogado possa exercer a advocacia neste ou naquele tribunal. Quer dizer, o advogado recém-formado pode também comparecer à Suprema Corte do Japão para advogar lá. Dá para a gente comparar a estrutura, o funcionamento da Corte Suprema japonesa com a estrutura que temos aqui no STJ, o número de processos, a forma de trabalho, o tipo de processo que entra? そうですね。最高裁判所には先ほど山本先生からお話がありました通り、民事刑事事件の上告事件第三審明。A Suprema Corte do Japão recebe anualmente cerca de 4.000 processos cíveis e 2.800 processos criminais. Levam cerca de 4 a 6 meses para, enfim, sentenciar um caso, né? Mas existem casos mais difíceis que estão lá 1, 2 anos e ainda não conseguem chegar a uma conclusão. Mas nós temos, então, esse tipo de prazo, né? Comparado com a nossa justiça, o prazo chega a 2, 3 anos, né, no máximo. No máximo, exato. E poucos processos em relação, por exemplo, ao STJ, né? Ao STJ, né? Que nós temos mais de 300 mil anuais. Eu gostaria de saber também a impressão dos senhores a respeito do Superior Tribunal de Justiça, o que acharam do tribunal. Eu achei mais simpático aqui do que o Supremo Tribunal do Japão. Isso faz mais acessível a justiça do povo brasileiro. E eu gostaria também que o senhor deixasse uma mensagem representando esse grupo de professores a todos os brasileiros, ao pessoal aqui também do STJ, por gentileza. そのメッセージをお願いします。ブラジル裁判所とか私は今日こうやってテレビの番組を Bom, foi uma grande surpresa para nós, né, sermos assim entrevistados, né, no TV da STJ, porque no Japão não existe isso. Foi uma oportunidade excelente para conhecermos, né, esse sistema que pretendemos transmitir para o Japão, né? E o motivo pelo qual nós viemos para este simpósio com a Faculdade de Direito da USP foi justamente discutir, fazer um estudo de direito comparado, né, entre o sistema jurídico japonês e brasileiro. A mensagem que eu gostaria de transmitir é que nós temos um espírito em comum, somos representantes do direito continental, né? E que, doravante, gostaríamos de dar continuidade a esse intercâmbio, né? Não só de professores universitários, mas advogados, magistrados e também membros do Ministério Público. Perfeito. Conselheiro, gostaria que o senhor também fizesse uma declaração final, por gentileza. Obrigado. Japão e Brasil, como é de conhecimento de todos, temos uma relação muito larga. O ano que vem, o ano 2015, celebramos o aniversário 120 da firmação do Tratado de Amizade e Navegação entre o Japão e o Brasil. O ano 2016 se celebra os Jogos Olímpicos em Rio, mas a sede seguinte de Jogos Olímpicos será Tóquio, em 2020. Então, daqui em diante, teremos uns anos muito cheios, com muitas atividades.
Neste contexto, onde as atividades de relações bilaterais estendem a áreas política, econômica, cultural, os intercâmbios, as relações na área judicial é uma área também muito importante. Então, portanto, agradeço muito a visita do professor Ikeda. Agradeço ao professor Ninomiya por a organização e também agradeço muito ao senhor ministro Sivini Benjenchi pela esta ocasião. Perfeito. Muito obrigado a todos pela presença aqui. Obrigado, ministro Sidney Benetti. Muito obrigado pela presença de todos. Daniel. Obrigado, Yuri. E olha, nessa semana a Rádio do STJ traz 2 assuntos interessantes. Quem conta pra gente é a repórter Ana Paula. Olá, Ana. Olá, Daniel. Eu venho com os destaques da coordenadoria de rádio desta semana. Nós temos 2. O primeiro destaque é a nossa matéria especial de domingo, que fala sobre direito autoral. O que é o direito autoral ou os direitos do autor? O repórter Tiago Gomide, que foi quem fez essa matéria, ele explica que o direito autoral protege as relações entre os criadores de obras e quem utiliza essas criações, que podem estar relacionadas com a área das artes, da literatura, da pintura, da música. Então, a matéria explica como é feita essa relação do direito autoral, que está previsto na Constituição Federal e é regulamentado por lei. Um outro destaque aqui da coordenadoria de rádio é a matéria especial de 25 anos dessa semana, que fala de uma súmula. Semana passada a gente também falou sobre uma súmula, mas era uma súmula da década de 90, e essa semana a gente fala de uma súmula que foi criada recentemente, que é a súmula 486, criada em 2012. Ela estabelece que é impenhorável o único imóvel de um devedor que esteja alugado e que esse aluguel seja fonte de subsistência da sua família. Nesse caso, o credor ele tem que arrumar outra forma de receber esse pagamento. A súmula 486, ela resguarda o imóvel de família e, de certa forma, a entidade familiar. É uma matéria muito interessante, já teve mais de 12 mil acessos, foi feita pelo nosso repórter Jaime Santana. Essas 2 matérias estão disponíveis no espaço da rádio, no site do STJ. Você acessa www.stj.jus.br e clica na aba rádio. As 2 matérias estão lá disponíveis para você ouvir. Eu volto com você, Daniel. Muito obrigado, Ana, mais uma vez aqui com a gente. Bom, vamos agora a outras decisões que foram destaque nessa semana. A terceira sessão decidiu que cabe à Justiça Militar processar e julgar o crime de desacato supostamente cometido por um civil contra um militar da Marinha, que fazia patrulhamento naval na praia de Alter do Chão, no Pará. A dúvida levantada no caso dizia respeito à suposta incompetência material do juízo militar. O juízo militar declinou da competência por entender que o oficial supostamente desacatado não estava no exercício da atividade típica. O juízo federal, então, suscitou o conflito perante o STJ, por entender que a atividade desempenhada, mesmo que de forma subsidiária, mantinha a condição de instituição militar. O relator, ministro Rogério Schietti, afirmou que há controvérsia nos tribunais brasileiros, inclusive no Supremo Tribunal Federal, em torno da definição de função de natureza militar, quando se trata de crime cometido por civil, mas tem prevalecido o entendimento de que essa função deve estar relacionada às atribuições principais das Forças Armadas. A terceira turma reduziu o valor da pena imposta ao piloto Roberto Ibrahim, que abandonou a Stock Car em 2006. Ele foi desclassificado do torneio porque a empresa responsável por fornecer e fazer a manutenção do veículo teria usado um parafuso feito de um material não permitido pelo regulamento. Diante disso, Ibrahim pediu a rescisão do contrato e não correu as demais provas. O Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que a violação do regulamento não foi grave o suficiente para levar à quebra de contrato e ao abandono das provas. Ao julgar o recurso do piloto no STJ, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino afirmou que a imposição da multa contra a empresa é correta e afastou a condenação do piloto ao pagamento de indenização por perdas e danos, pois a empresa não comprovou qualquer prejuízo com a rescisão de contratos publicitários pela saída de Ibrahim.
As ouvidorias do Superior Tribunal de Justiça e da Ordem dos Advogados do Brasil vão atuar juntas. A ideia é aperfeiçoar esse importante canal de comunicação entre a sociedade e o judiciário e dar ainda mais transparência às decisões das instituições. O acordo de cooperação técnica prevê a integração dos sistemas de informática das ouvidorias. A solenidade contou com a participação do presidente do tribunal, ministro Félix Fischer, e do ouvidor do STJ, ministro Humberto Martins. Ao final da cerimônia, os 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça foram homenageados com uma placa pelos relevantes serviços prestados à sociedade. E a terceira turma determinou que contaminação ambiental causada por produtos usados na fabricação de postes de luz é considerada acidente de consumo. As empresas envolvidas tentavam afastar o prazo de prescrição de 5 anos aplicado em ação de indenização por dano ambiental, classificado como acidente de consumo. O caso envolveu a contaminação do solo e do lençol freático perto da cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul. O problema foi ocasionado por produtos químicos utilizados no tratamento de madeira destinada à fabricação de postes de luz, com o objetivo de torná-los mais resistentes aos efeitos das mudanças climáticas. Em decisão monocrática, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino já havia dito que, como os postes são fundamentais para a distribuição de energia e a contaminação ambiental é consequência dos produtos usados no tratamento deles, trata-se também de um acidente de consumo, que se enquadra nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, cuja prescrição é de 5 anos. Mas, por meio de agravo regimental, as empresas responsáveis pelos postes pediram que a decisão fosse reavaliada pela terceira turma. Os magistrados mantiveram o entendimento do relator de 5 anos e ainda definiram que o prazo passa a contar a partir do conhecimento dos danos pessoais causados. E você sabia que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down? Por isso, não poderíamos deixar de homenagear nossos 11 colegas de trabalho aqui do STJ. Olha só, desde 2009, o Tribunal da Cidadania dá uma oportunidade de trabalho a essas pessoas aqui na Corte. Eles trabalham em gabinetes, recepções, secretarias. Alguns deles são atletas e já participaram até de competições internacionais. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 1 a cada 700 crianças que nascem tem a síndrome de Down. Por motivos ainda desconhecidos, durante a gestação, as células do embrião são formadas com 47 cromossomos e não 46, sendo que o cromossomo extra é ligado ao par 21. Por isso, a data escolhida para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down é o dia 21 de março, hoje. Bom, e o STJ 25 anos de hoje termina aqui. Eu agradeço sua companhia e não se esqueça de interagir com a gente pelas redes sociais. Os nossos endereços, você já sabe, aparecem aqui na tela. Eu espero você na semana que vem. Até lá. Tchau!